Tiaguinho MT, hoje é o cara. Hoje é o cara. Hoje ela joga na minha cara. Olá, peladinhos e peladinhas. A gente começa hoje num hit brega funk. Gente, uma coisa que aconteceu, que eu fiquei muito funkeira depois que eu saí do Brasil. Porque, tipo, eu não sei por que funk ficou legal escutar. Eu acho que eu não entendo por que, mas ficou muito legal escutar funk. Eu sou a Luísa Maria, sejam bem-vindos ao Nasci Pelada. E assim, vamos olhar aqui que eu já até esqueci de me distrair com o funk. E esqueci, o assunto, gente, esqueci, lembrei. O assunto hoje é o que ninguém te conta sobre ter um relacionamento com um estrangeiro. Como é se relacionar com um estrangeiro, gente? Isso era uma coisa que eu não esperava. Tipo assim, eu achava que eu ia casar rápido ali com alguém mesmo da minha cidade, que eu não ia namorar alguém, eu pensava em fazer o intercâmbio, tipo, mais nada de mudar fora do país, sabe? Eu pensava muito em fazer o intercâmbio de 1 ano, 2 anos e voltar pro Brasil. E aí tudo isso aconteceu na minha vida. E hoje eu vou contar pra vocês, assim, as dificuldades que é ter um relacionamento com alguém estrangeiro. Eu tive muitos namorados, gente. Eu namorei 7 vezes. Praticamente eu namorei minha vida inteira. E o meu primeiro namorado, eu tinha, assim, uns 13 anos. Ele tinha 15. E aí esse namoro durou 6 meses e ele terminou porque a gente morava em bairros diferentes e o pai dele não podia trazer ele. E a gente terminou por telefone, bem bosta, assim. Meu segundo namoro durou 6 meses e eu era menor e ele era maior de idade, acho que ele tinha 18. Foi um pouco depois desse outro namoro. E aí terminou muito rápido porque minha mãe não deixou e porque a gente tava em rolê diferente. E depois, assim, eu fiquei um tempinho solteira, curtindo a vida. E logo eu arrumei um outro namorado, quando eu tinha 15 anos, assim, um tempo solteira, 2 meses. Aí eu arrumei outro namorado. E esse namorado, a gente tem até uma história, tadinho. Esse namoro foi bem rápido. E assim, a gente terminou porque a gente era de rolê diferente. Qual que era o rolê diferente? Ele tinha essas manias de fazer esses racha de moto, sabe? Ele era menor de idade, nem sei como que a mãe dele deixava ele fazer isso. Enfim, ele fazia esses racha de moto, ficava empinando de moto, sabe? Carro no paredão. E aí, isso não fazia muito o meu estilo, porque eu era muito fitinha, gente, com 15 anos. Eu era um nojo de pessoa. Um nojo mesmo. Então, tipo, eu falei pra ele, cara, você empina moto e tal, isso não combina comigo. Então a gente vai terminar. Eu terminei com o menino por causa disso. E aí, logo depois desse namoro, eu fiquei mais uns 2, 4 meses, assim, solteira, sozinha na pista. Pegando todos, né, aquelas. E aí eu arrumei um outro namorado. E esse namoro durou 5 anos. E foi o fim da minha adolescência, né? Que erro ter gastado meu tempo com esse namoro de 5 anos. Tadinho. Mas foram 5 anos bem mal gastos, tanto pra mim quanto pra você. Ainda bem que eu espero, né? Eu tenho certeza que eu tenho maturidade. E eu não sei você, porque faz muito tempo que a gente não se vê. Não foi um término amistoso, digamos. Foi muita sofrência e foi tanta sofrência que eu não escuto sertanejo mais. Porque eu falei, gente, se eu ficar nessa sofrência, escutando esse sertanejo, como que eu vou evoluir? Todo Pokémon evolui. Eu queria muito evoluir. Então, esse namoro foi o fim do sertanejo pra mim e o fim desse namoro, aleluia. São coisas que a gente esquece. E depois eu tive um, assim, bem rápido, que durou alguns meses. E assim, ele tem um problema, né? Que em Ribeirão Preto, gente, eu não sei se vocês têm notícia disso, mas em Ribeirão Preto, a água, ela causa problema nos homens. Eles ficam os conhecidos os machos Chernobyl. Então a água de Ribeirão, não bebam. Se você é um homem evoluído, um homem que tá na época atual do mundo, não vá pra Ribeirão e beba água, porque você pode se contaminar, fica a dica. E tipo assim,
E depois eu tive outro namoro. Você tá vendo? Tipo, todos os meus namoros terminaram bem ridicularmente. Depois eu tive outro namoro que durou alguns meses e tal. E a diferença de idade que a gente tinha colocou a gente em fases da vida diferentes. A gente tava vivendo momentos diferentes. Então, esse relacionamento não vingou. E tipo, mas aí já começou a evolução, porque o cara era um pouquinho mais evoluído pela idade, né? Porque assim, o problema às vezes vai passando em Ribeirão conforme você vai crescendo. Às vezes você pode ficar menos Chernobyl. Tem chance de você estar bebendo água de outras cidades, talvez. Tudo é possível, né? Nesse mundo. Mas o que eu queria falar, falando desses relacionamentos que eu já tive, esses namoros, todos eles terminaram, tipo assim, um relacionamento na sua cidade, com pessoas às vezes um pouco diferentes de você, já pode dar errado. E aí, tipo, eu descrente total, gente. Eu nem acreditava que um relacionamento, depois de todos esses relacionamentos, eu nem acreditava que um relacionamento podia dar certo. Ainda mais um relacionamento com uma pessoa que morava 30 mil quilômetros de mim. E aí foi assim que surgiu eu e o Stave. E foi tipo assim, a gente tinha tantas coisas. Por isso que eu falo, quando é pra acontecer, acontece. Porque a gente tem, né, tantas coisas diferentes, tipo, tinha distância, tinha religião, que o Stave é judeu, tem a cultura dele, que é muito diferente da minha, a gente tava em fases diferentes, tipo, ele tava fazendo um ano sabático e eu tinha terminado de fazer a faculdade e tava entrando no mercado de trabalho. Então eram fases da vida muito diferentes e mesmo assim, gente, foi o namoro mais saudável da minha vida. Tipo assim, mesmo com todas as diferenças possíveis, todas as dificuldades possíveis, foi o relacionamento mais saudável que eu vivi na minha vida inteira. E assim, eu tenho uma certa experiência, posso dizer de passagem que eu tenho uma experiência em relacionamentos. E tipo, esse relacionamento foi extra alma, assim. Foi extradimensional, foram universos paralelos que se cruzaram. E tipo assim, é algo que eu não conseguia. Tipo, eu pensava, mas como assim? Tipo, os namoros com brasileiro foram 80% tóxicos na minha vida, né? Eu ficava pensando, como que com um gringo essa história vai ser diferente, sendo que é tão difícil. E o nosso relacionamento vingou, mas, galera, não é porque eu tive relacionamentos tóxicos no Brasil que esses relacionamentos tóxicos também não vão acontecer quando você tá namorando com um gringo, gente. Com um estrangeiro, né? Que gringo nem é uma palavra boa. Eu falo porque soa bem. Eu gosto dessa palavra, gringo. Mas os gringos não gostam que a gente chame eles de gringos, enfim. Mas a gente é gringo aqui, eu penso, né? Tipo, quando você tá em outro país, você é gringo também. Mas, gente, relacionamentos também com estrangeiro podem ser extremamente tóxicos. Então, tipo assim, tem que ter um feeling, tem que sentir, tem que prestar atenção, não fica vivendo sonhos e imaginação na sua cabeça. Viva a realidade, pé no chão pros signos aí, que às vezes ficam voando, né? Os signos de água, os signos de ar e tal. Vamos lá, vamos focar nos seus pontos de terra, se você tiver no seu mapa astral, e ficar com o pé no chão. Gente, eu já vi histórias de relacionamentos com estrangeiro, assim, olha, dramáticas. Então, tão dramáticas quanto as histórias que eu vi no Brasil. Então, gente, não muda, não é porque você muda de país, porque você muda a nacionalidade do cara que você tá com um relacionamento, que vai mudar, entendeu? São pessoas. Todos nós somos pessoas, entende? Tem alguns lugares que pela cultura é diferente. Pela forma como a evolução ali, né, tá, da informação tá um pouco mais elevada, tipo assim, mas ainda pode ser tóxico, meninas, um relacionamento com um gringo, sim. E no começo do relacionamento, falando mais assim Não, sabe que antes de falar disso, eu quero comentar uma coisa. Eu fiquei dando uma pesquisada na internet, né, pra ver se as pessoas tinham a mesma opinião que a minha, né. E aí, pesquisando, assim, de relacionamento com estrangeiros, eu vi, tipo, vários blogs e sites no Google, tipo assim, como pegar um estrangeiro, como fisgar um estrangeiro, como se relacionar com um estrangeiro, como arrumar um namorado estrangeiro. Eu fiquei, tipo assim, meu Deus, o que tá acontecendo?
Gente, não tem fórmula pra fisgar um estrangeiro. Não existe isso. Isso é encontro de almas, gente. Você encontrar uma pessoa e ela entrar na sua vida e ela veio, tipo, do outro lado do mundo, é um encontro de almas, gente. Não tem como você fazer uma coisa forçada, na minha opinião, na minha experiência. Não funciona, gente. Então, não fica com essa ideia de forçar a barra, porque isso não é legal. E o que eu penso, assim, que no começo mesmo, né, eu me perguntava muitas coisas, tipo, será que ele é estranho pela cultura dele, por ele vir de outro país? Ou ele é assim mesmo, ele é uma pessoa estranha? E quando eu fui conhecendo o Stav e os amigos, eu vi que eles eram super amorosos, porque isso foi uma coisa que me chocou, porque eu sempre tive aquela ideia de que, tipo, pessoas de outros países eram mais frias e que a gente no Brasil que era quente, caloroso. Mas eu percebi que não. Pelo menos aqui em Israel, as pessoas são super calorosas. E como aqui tem gente que vem de vários países, judeus que vêm de vários países, eu percebi que aqui a maioria das pessoas são super calorosas. Os russos, os tailandeses que estão aqui, os marroquinos, os poloneses, os americanos, eles são super fofos. E sim, o pessoal que foi criado aqui mesmo, que veio de outros países, mas já foi criado e nascido aqui, eles são super fofos, super calorosos, super abraço, beijo, 2 beijinhos, gente. E eu ficava assim pensando, gente, que esse povo me abraçando falando que me ama, eu não tô entendendo, porque eu sou super não me toques. E aí eu, tipo, o que é isso? Mas eu abraçava, tá ligado? Mas depois eu percebi que era do jeito deles. Quando eu cheguei aqui em Israel, eu percebi que a família era assim também. A família dos amigos dele eram assim. E aí eu percebi que era algo daqui mesmo. E, tipo, dependendo da cultura, pode engatar um relacionamento muito rápido. Que nem aqui eu percebo que as pessoas são bem diretas, por exemplo. Então, o meu relacionamento com o Stav, ele me pediu namoro em 2 dias. Eu falei, ele tá me zoando, né? Tal, eu zoei ele. Ele veio e falou assim, a minha amiga falou que você... posso chamar você de amiga colorida. E eu falei, que amiga colorida é o caralho, porra. Tá achando o quê? Aqui tá achando que eu sou qualquer uma aí, essas brasileiras aí que você encontra aí que tá desesperada, lendo no blog que quer casar com gringo, tá achando o quê, parça? Aí ele ficou procurando a palavra, gente, ele ficou pesquisando assim com as pessoas, ele ia no bar e perguntava pro cara do bar o que ele tinha que falar pra mim. E aí ele veio e falou assim, você quer namorar comigo em 2 dias? E eu tipo, ele eu sinto que é o momento, eu sinto que eu encontrei você e tipo, e eu, ai meu Deus, tá bom, sim, eu quero te namorar, mas realmente naquele momento eu não levei a sério. Porque acostumada, né, com outros tipos de homem, eu falei, não, esse cara é muito louco, ele quer me namorar. Mas, então pode ser que em alguns países os caras são mais diretos, eles não vão te enrolar, ou eles vão mostrar interesse ou não. Não vai ficar te colocando em banho-maria. Então isso vai da cultura, você tem que pesquisar, sentir aquilo. Bastante pesquisa, pergunta nos grupos do Facebook como são os homens aí pro país que você tá indo, como que funciona, entre em grupos de casais que são de outros países, se você tem interesse em saber de como são os homens, se você tem interesse de entrar num relacionamento com um homem quando você chegar no país determinado. No meu caso, foi totalmente sem despreparativo mesmo, foi natural. Natural, assim, naturalzão. Eu tava bem natural mesmo, né? Tava num festival bem psicodélico, então tava bem natural. Natural no nível natural mesmo. Nasci pelada. Então, gente... foi tudo muito assim, não tem receita pra isso, sabe? Acontece. E aqui, assim, tipo... o pessoal pode ser bem direto ao ponto. No Brasil, eu já acho que os homens têm que aprender isso. Os homens, eles são muito direto ao ponto pra te conquistar. Depois de 3 dias, vira um lixo. Isso não todos, gente, não tô generalizando, tô falando alguns homens, né? Pelas experiências e pelas histórias que eu já ouvi, pela minha vivência, eu dou essa opinião. E aí, sabe, que quando aconteceu isso com o Stav, eu acreditei em amor à primeira vista. Plim! Sim, eu acreditei porque fez todo sentido pra mim, sabe? Porque todos os meus namoros antes, como eu contei pra vocês, o Stav foi, tipo, eu já conhecia os caras antes, mas o Stav foi, tipo, instantâneo. E quando a gente conhece alguém assim, às vezes é necessário acelerar etapas.
são necessários pela distância ou até por questões de visto, para quando você já conhece a pessoa e você já tá no país dela. Na minha opinião, assim, tipo, se você conhece alguém que você ama e você não quer perder a atitude da pessoa que tá com o queijo e a faca na mão, com mais possibilidades de resolver, ela tem que tomar uma atitude. Porque se ela não tomar atitude é porque ela tá em dúvida. E se ela tá em dúvida, ela não te ama. Pra mim, eu sou bem assim. Se ela tá pensando é porque ela não te ama. E tipo assim, acontece uma coisa muito séria. Uma coisa muito séria de, tipo assim, dessas coisas de visto, de relacionamento em outro país, porque as mulheres sempre tomam, né? Como sempre. E, tipo, tem muita gente de outro país que acha que a pessoa quer visto, né? Que quer green card, que quer passaporte. E isso é uma dúvida. Eu tive dúvidas sobre o Estado, né? Porque eu achava que Israel era uma zona de guerra perigosíssima antes. Então eu tinha dúvidas. Agora que eu tô aqui, eu tenho dúvidas que ele não quer ir morar no Brasil. Porque ele não quer mesmo. A gente pensa em morar no Brasil, mas naquela primeira fase seria melhor sim a gente vir pra cá, pra ele estudar. Eu já tinha terminado a faculdade, ele ainda ia começar a faculdade, então foi melhor. Mas assim, Brasil sempre tá nas opções. A gente sonha muito em fazer mais essa ponte aérea, mais que 1-2 vezes por ano com o Brasil. Mas assim, tem muitas meninas que estão realmente interessadas, né, nesse tipo de relacionamento, querer namorar um cara estrangeiro e tal. Isso acaba que as outras acabam sofrendo com a fama. Quando eu mudei pra cá, eu lembro que eu falei nos outros episódios, se você não escutou, vai lá nos outros episódios escutar, bebê, pra você saber o que eu tô falando. Eu falei que tinha um grupo de brasileiras e tal. Rolava nos bastidores, assim, comentários de tipo que essas pessoas eram interesseiras, mesmo entre elas, né? Que foi as fofocas que eu falei que eram pesadas, assim. Que eu achei pesado, sabe? Saber esse tipo de informação. Porque eu realmente não gostaria de saber se alguém tivesse com outra pessoa por interesse e eu sentar com o cara e ficar sorrindo. Entende? Pra mim isso não funciona. Mas tem essas meninas que estão atrás de visto, sim. Aqui nos Estados Unidos, na Austrália, tem gente que compra casamentos, né? Mas isso até que não é interesse. Comprar o casamento eu acho mais digno do que você ficar enganando uma pessoa. Mas acontece e tem gente que toma fama e tem muitos relacionamentos que o cara estrangeiro, às vezes, ele até gosta da pessoa, mas ele não vai entrar porque ele é um bundão e ele não tem feeling suficiente nem culhão pra saber o que é verdade e o que não é. Então, às vezes, pode ser muito assim, o cara vai te testar, ele vai fazer perguntas, e aí toma cuidado, porque aí também tem o cara que vai te largar e não vai iniciar um relacionamento, né? Porque ele tá com medo de você pegar o super passaporte que ele tem, o super visto que ele pode proporcionar a você, e aí pode ter o cara que pode te manipular. Os famosos Chernobyls mais Chernobyl, que tem um bundão e tem o Chernobyl, né? Aí o Chernobyl, né, ele é um conjunto completo. Então ele pode te manipular, ele pode te ameaçar de, tipo, você querer terminar e a pessoa falar, então se você terminar comigo eu vou cancelar tudo, você não vai morar aqui, eu vou tirar seu visto. Isso acontece muito. E, tipo, é uma coisa muito intensa. Eu já vi vistos serem cancelados e pessoas tendo que ir embora rápido, não ter tempo nem de levar todas as coisas de volta pro Brasil. Então, assim, como eu tô falando, um relacionamento com brasileiro pode ser tóxico, mas com gringo também. Então, meninas, muito ligadas e não se deixem manipular. Se você sente que isso vai dos seus princípios, né? Se você sente, cara, que o mano tá te manipulando com visto e você não tá se sentindo bem, sai dessa situação. Se você vai fazer isso com alguém, ficar com alguém por interesse pra pegar o visto, pensa bem no que você tá fazendo, porque enganar pessoas não gera um karma positivo, eu acho. Se você acredita nisso, né? Mas cada um é sua cabeça. Comprar um casamento, se você achar um esquema bom, eu indico. Então, tudo vai da sua forma, mas é isso que eu queria falar mais ou menos, que é tóxico e tal. Eu entrei em outros temas, mas eu quero falar desses outros temas em outros episódios. E agora eu vou voltar pro nosso assunto principal, que é as coisas assim que ninguém conta, tipo, às vezes até conta, mas
que são as brigas. Nossa, as primeiras brigas. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vocês não têm noção do que era brigar. Eu lembro que quando eu estava se conhecendo, a gente se conheceu, a gente foi pra esse festival aí, e a gente ficou junto, foi super intenso, eu voltei pra minha cidade, ele foi pra Colômbia, e eu fui atrás dele na Colômbia. Fui atrás dele não, ele me convidou, né, e aí eu fui. Louca, totalmente louca. Aí eu fui atrás dele lá na Colômbia, a gente foi viajar junto, e ficou feliz, e aí a gente teve a primeira briga na Colômbia. E o Stave ainda falava espanhol, era tipo bem no começo que ele falava o espanhol e era muito ruim, gente. Não era bom. Então a gente teve uma discussão e eu falava, aí ele colocava no tradutor, é isso. E aí eu colocava no tradutor, é isso. Aí a gente colocava no tradutor de novo, é isso. Foi tipo assim, eu até parei de brigar porque não tinha mais o que falar. Aí eu falei, deixa isso pra lá, vai, vamos dormir. Deixa pra lá, acabou. E depois disso, quando a gente teve a próxima briga, ele já tava falando bem português, então a comunicação foi maravilhosa. Uma outra coisa que eu falo sobre relacionamento, que muitos relacionamentos terminam por causa da falta de comunicação, né? Por causa da falta do idioma. Às vezes você não consegue se expressar bem, você se expressa mal. Então o ideal é que um dos dois, pra mim, né, pro negócio fluir, pra ter raiz, um dos dois ali manjar, né? Se aperfeiçoar na língua do outro, né? Se, por exemplo, o Stave se aperfeiçoou em português, então isso me facilita pra eu aprender hebraico e tal. Tipo, mas quando você tá em outro país e aí o cara é inglês ou o cara é canadense, americano, aí é bom que você fale inglês, né? Pra manter a comunicação e não ficar chato, porque às vezes você não sabe, não tem como se expressar, sabe? Com poucas palavras. Isso é até bom, pra aprender a se expressar com poucas palavras. Mas, em geral, é bom, assim, que um dos dois domine a língua do outro pra, tipo assim, daquela fase inicial, quando começarem as coisas sérias, vocês poderem conversar. Aquele ditado, né? Deus me frie, mas quem me dera. Não é esse assim, não. Eu sempre erro os ditados, gente. Deus me frie, ru me dera. É isso, eu vi isso, eu achei tão engraçado. E aí... eu acho umas coisas engraçadas, enfim. Outra coisa, que aí quando o cara, né, no caso, eu acho muito bonitinho, quando o cara aprende a falar português. Gente, vocês já viram gringo falando português? É muito fofo! Eu não aguento, mas o pior é que quando você fala outra língua, você pode soar fofa. Que nem, tipo assim, eu morro de vergonha de falar hebraico, porque quando eu falo hebraico, todo mundo fala que eu sou fofa. E tipo, todo mundo, ela é tão fofa, meu Deus, vou apertar ela. As pessoas me abraçam quando eu falo hebraico. E tipo, eu fico com muita vergonha, minha cara já vira, tipo assim, fica vermelha. E eu fico com muita vergonha. Mas fica muito fofo mesmo. E foi ótimo, assim, ótima coisa também, porque aí conforme vai estreitando os laços, né, e tudo, com o estrangeiro e tal, vai conhecer a família e tal, e a família fica gritando, porque o povo acha que a pessoa tem problema pra escutar, né, com as palavras não, com o idioma, a pessoa tem problema pra escutar, então vira uma gritaria horrorosa, que vocês não têm noção, tipo, eu falava, gente, por favor, fala baixo, vocês estão assustando o menino. Vocês estão assustando o menino lá do outro lado do mundo, vocês estão assustando ele, mas... E o Stave ria muito, porque, tipo, ele não entendia nada, porque quanto mais elas gritavam, minha tia, minha mãe, menos ele entendia o que elas queriam falar, então foi, tipo assim, foi engraçado, ainda bem que saiu engraçado, não foi um desastre nesse caso. Mas é muito bom que ele fala português, porque fica sensacional as conversas, né? Ele usando as palavras, as gírias, porque eu estava falando português tipo de gírias. Eu falo pra ele, eu ensinei ele a falar, mano, e aí, parça? Tá do caralho isso aqui. Pra um caralho essa porra. Eu ensino umas coisas tipo assim, Stave. Filha da puta. Aí eu ensinei uma palavra melhor, medíocre. Ele não poupou em usar a palavra medíocre. E um dia a gente foi comprar um Guaraná de garrafinha. Aí no Brasil, e em Brasília foi. Aí a gente comprou um Guaraná mineiro em Brasília, e aí o Stave... o cara falou assim, você não pode sair com a garrafa de vidro. Aí o Stave falou pra ele, mas que estabelecimento mais medíocre? E eu tipo, amor,
E eu, não, ele não quis usar a palavra medíocre, tudo bem, a gente vai colocar. Ele usou a palavra e fez uma cara, tipo, de anos pro cara, tipo, esse estabelecimento é medíocre. Aí ele falava pra mim, eu falava, amor, tudo bem. Aí ele, não, aqui muito medíocre, como você não pode levar a garrafa de vidro? E eu, amor, te ensinei uma palavra, você já tá usando ela assim, é uma palavra forte, medíocre. Você falar pra uma pessoa que ela é mediana, né? Você falar que ela é uma bosta é uma coisa, você falar que ela é mediana, ela não é nem uma bosta e nem boa, né? Então, tipo assim... Cuidado com as palavras que boas, né? As palavras, que os palavrões soam engraçado. Mas às vezes palavras assim podem soar um pouco pesado no diálogo. Então cuidado com as palavras que vocês vão ensinar para as pessoas que vão visitar o Brasil e ter seus namorados e noivos e maridos que estão aprendendo português. E aí, tipo, agora vai toda a família do Stave pro Brasil, né? Eles estão aprendendo palavras, mas estou ensinando só palavras boas pra eles, tadinhos. E aí vai todo mundo do Brasil, eu quero ver como que vai ser minha família. Vai ser uma gritaria, porque assim, israelense já grita por natureza, viu? Natural. Eles nasceram gritando e eles estão gritando até agora. Small country é país pequeno, grande barulho, né? Israel faz muito barulho mesmo, todo mundo sabe ver notícias. Mas a família dele inteira vai. Eu quero ver como que vai ser a gritaria da minha família, a gritaria da família dele tentando se comunicar. Vai ter um evento especial nessa data que vai vir todo mundo. Nesse dia, pelo menos do evento, eu quero ver se não dá pra rolar um tradutor. A Maria tá nos detalhes técnicos pra gente conseguir um tradutor, alguém que vai ficar lá no evento traduzindo pra diminuir a gritaria e o alvoroço que vai ser o povo tentando se comunicar. E eu espero que eles gostem do Brasil. Eu tô bem ansiosa pra essa viagem. Vai ser mais no final do ano. Ainda estamos organizando tudo. Tô muito, muito ansiosa, gente, pra essa viagem. E eu quero saber o que eles vão achar, se eles vão gostar. Mas aquela coisa, outra coisa, né? Que quando você tá com um namoro com estrangeiro, eu falo mal do meu país. Você não pode falar mal do meu país. E sério, eu não achava que eu me importava com o Brasil, né? O Stave, você fala pi de Israel, pu, Israel, ele tá brigando já. Porque as pessoas de outros países, nós brasileiros não somos tão patriotas, mas as pessoas de outros países são bem patriotas. O Stave é bem patriota, os amigos são bem patriotas. É bem difícil eu encontrar alguém que não é bem patriota aqui. E os americanos, né, nos Estados Unidos também são muito patriotas. Então, assim... Eu não sabia que eu era um pouco patriota. Eu achava que, antes de vir pra cá, que o Brasil era a merda do cachorro cuspida. E aí, viajando e conhecendo, e, tipo, pegando as experiências e vivências, conversando bastante com a galera, eu vi que não era tanto a merda da sola do sapato, sei lá, do cavalo. Tipo, eu descobri que eu era patriota e aí eu não aceito que ninguém fala mal do Brasil. Da última vez que eu levei os amigos, eu dei um barraco, gente, de bater mão na mesa com os meus amigos. Eles ficaram falando assim, tipo, ai, a fruta daqui não é tão boa quando a fruta de lá de não sei o que, tá. Aí eu falei, gente, vocês estão aqui, a nossa fruta é natural, não sei o que. Eu dei mó barraco com eles, depois eu pedi desculpa e tal, mas eu fiquei bem nervosa com eles quando eles falaram que a fruta do Brasil era ruim. Eu fiquei tipo, que é um país tropical, bebê, como assim? Mas ficou tudo bem no final, esses amigos amaram o Brasil, só não gostaram das frutas, mas eles amaram o Brasil Mas é isso, tipo assim, eu não aceito que outra pessoa fale mal do meu país, e quando você tá em outro país, sabe, defenda seu país, seja patriota, porque nosso país é maravilhoso, o Brasil, e não deixa ninguém falar mal dele não, seja o crush, ou seja a família, ou seja quem for, né, isso é a minha opinião sobre as pessoas que, tipo assim, falar mal, você pode falar a verdade, mas você falar, sabe? Você que é brasileiro, agora deixar outros caras aí, outros gringos falando mal do Brasil, nem a pau, entendeu? De jeito nenhum. E eu acho que assim, finalizando assim, esses detalhes que eu acho que são os mais relevantes pra falar de um relacionamento com estrangeiro, eu vou finalizando por aqui esse podcast que já tá longo, né? 30 minutos quase. Então, um beijinho pra vocês, que eu vou colocar o pé na areia, vou trabalhar aqui, né, que tu tem umas fotos pra editar aqui. Então, beijos na bunda, fiquem pelados com moderação,
Priorizem cada dia, se permitam receber informação nova. Um grande beijo, boa sorte, pessoal!